Olá pessoal, bem-vindos a mais um jogo rápido Master Data. Meu nome é Paulo Cordeiro e hoje nós vamos para a aula número 3 sobre gestão de dados mestres. Então, se você ainda não assistiu a aula número 1 e a aula número 2, vem aqui no nosso canal, procura aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link aí dos outros vídeos, tá? É importante assistir aí o primeiro e o segundo capítulo, porque eles são base para esse nosso terceiro capítulo de agora, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho aí de tecnologias associadas à gestão de dados mestres, ao universo de MDM, tá bom? No primeiro capítulo nós falamos um pouquinho da história, né, da necessidade da disciplina de gestão de dados mestres nas empresas e nas organizações. No segundo capítulo a gente explicou alguns aspectos teóricos, né, sobre o que é um domínio de dados, dados estruturados, não estruturados, e agora no terceiro a gente vai falar sobre tecnologias que ajudam, né, na implementação da disciplina de dados mestres, tá bom? Então vamos lá, sem mais demoras, seguir aqui o nosso terceiro capítulo, tá? Antes disso, peço que você deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso ajuda e fortalece o canal e a gente acaba trazendo mais conteúdos aí para todo mundo. Então vamos lá. Então nós vamos falar aqui um pouquinho das tecnologias que estão relacionadas ao nosso universo, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho de BPM, vamos falar um pouquinho de integração, Big Data, processos de automação, inteligência artificial, tá bom? Então fica aqui com a gente e vamos lá, tá? Acho que o primeiro processo, né, a gente fala um pouquinho aí de BPM, tá? Eu já faço um alerta, né? O BPM ele é mais que uma tecnologia, ele é um conceito, né, que une gestão de negócio e tecnologia da informação para otimizar os resultados com a melhoria dos processos. Então, BPM, Business Process Management, é um arcabouço também, né? Podemos até considerar como uma disciplina, né, para a gente poder organizar os processos dentro das empresas, né, como se fosse ali um workflow, né, cada pessoa, cada setor participando de uma etapa, e essas etapas organizadas de tal forma que a gente alcance o resultado pretendido. Então, BPM é isso, né? Uma metodologia para que possamos organizar os processos da empresa. E por que isso é importante quando a gente fala de dados mestres? Então, quando a gente fala de cadastros nas empresas, esses cadastros eles precisam necessariamente seguir um fluxo, né? Nós temos ali um usuário que faz uma solicitação e aí nós temos ali uma pessoa que vai atender essa solicitação, e essa solicitação muitas vezes precisa passar por diversos departamentos de uma empresa. Então a gente precisa desenhar um fluxo de trabalho, tá bom? Então é aí que entra a importância de BPM quando a gente fala da disciplina de gestão de dados mestres. É uma forma de organizar desde a solicitação, o atendimento dessa solicitação. E o que pode ser uma solicitação? Uma alteração de um cadastro de cliente, um cadastro novo de fornecedor, um novo item que precisa ser agregado dentro do cadastro de produto, tá bom? E isso precisa ter um fluxo correto, coerente, onde todos conheçam as etapas. Esse precisa ser um fluxo onde possamos monitorar o que está acontecendo, entender quem são os principais ofensores, quais são os melhores caminhos, tá bom? Então é importante aí para quem decide realizar a implementação de uma solução, de um software de gestão de dados mestres, que tenha também esse conceito de BPM, tá bom? E os BPMS são softwares propriamente ditos que ajudam no gerenciamento das atividades através de criação de etapas de trabalho. Então, um cadastro lá, por exemplo, alguém da manutenção pede o cadastro de um item, de um produto, e essa solicitação chega para o time da central de cadastros, que analisa, depois ela precisa ser encaminhada, por exemplo, para a área fiscal determinar um código de imposto, depois ela precisa ser encaminhada para a área de logística para determinar as dimensões daquela peça, né, ou uma série de atributos logísticos, tá? Então, um software ele pode te ajudar nesse processo, criando ali etapas, né, criando regras, criando critérios de aceite para cada uma dessas etapas e com isso a gente consegue monitorar todo o processo, tá?
Então, além de um conceito muito importante também é que o BPM, quando você estrutura e você utiliza um software para te ajudar nessa tarefa, o fluxo do trabalho já é conhecido por todos, né? Porque ele está determinado dentro do software. Então o solicitante sabe quais são as etapas, quanto tempo deve demorar aquele processo. Isso traz também previsibilidade para as empresas, tá bom? Então, seguindo aqui, quais são as vantagens de você ter um software, né, um BPMS? É você ter processos claros, né, começo, meio e fim, porque isso está desenhado dentro da ferramenta. A velocidade, porque você não precisa mais de interações manuais, alguém mandar um e-mail, alguém avisar, alguém telefonar, tudo isso acontece dentro de uma plataforma, tá? Redução de custo e erro, porque você começa a ter regras de governança, quem pode fazer, quem não pode, quando pode fazer, quais são os critérios de aceite, tá bom? Aumento da produtividade, tá bom? Porque você vai fazer a mesma coisa num tempo menor e de forma padronizada. E um maior controle, né? Você, como gestor da disciplina de dados mestres, você vai saber quantas solicitações você tem naquele mês, quantas foram atendidas dentro do SLA programado. E para quem não conhece SLA, é Service Level Agreement, é um padrão que uma área, por exemplo, pode estabelecer para executar um processo. Então nós temos um SLA de 5 horas para atender um chamado de um cliente, tá bom? Não é um tempo aí geralmente compromissado, muitas vezes em contratos ou documentos, tá bom? Então é importante a gente ter essa gestão etapa por etapa daquilo que está acontecendo, tá bom? Vou mostrar aqui um exemplo de um software, né, de uma funcionalidade de BPM. Então aqui nós temos as etapas, né? Então nesse processo aqui nós temos 8 etapas e cada departamento ali, né, cada setor, cada pessoa vai realizando as suas etapas, as próximas vão sendo notificadas e cada etapa ali tem um conjunto de atributos que precisam ser preenchidos com algumas regras de governança, tá bom? Então isso aqui é um fluxo de trabalho, um workflow que é fundamental para um processo de cadastros, né, um processo de gestão de dado mestre. Então quando você organiza o teu fluxo de entrada, né, você cria procedimentos e regras, a tendência é que a qualidade do seu dado final seja muito maior. E quanto melhor é a qualidade dos seus dados mestres, melhor será a qualidade, né, ou maior será a qualidade dos seus dados transacionais. Então você terá melhores pedidos de vendas, melhores lançamentos financeiros, melhores movimentos de estoque, porque seus dados mestres estão bem preenchidos com base em regras claras, tá bom, pessoal? Então BPM é uma tecnologia, né, BPM é uma tecnologia muito importante para ser incorporada dentro de uma central de cadastros e faz parte aí da disciplina de gestão de dados mestres. Outro ponto lá, né, pessoal? Integração de dados. A integração de dados envolve você combinar dados que estão em diferentes fontes e aí você oferece uma versão única lá para o seu usuário final. Veja que Data Integration é fundamental quando nós falamos de gestão de dados mestres. Mas por quê? Lembra lá na aula anterior que nós falamos que um dos objetivos centrais da disciplina de gestão de dados mestres é a criação da base única da verdade? Então você precisa ter essa base única da verdade. E como você constrói uma base única da verdade? Agrupando informações de diversos sistemas, diversas portas de entrada. Você precisa trazer isso para sua fonte única da verdade. E como você faz isso? Com tecnologias de integração de dados. Então você, como analista de cadastro, gestor de central de cadastros, analista de dados mestres, você precisa entender isso, tá? Você não precisa ser técnico a ponto de desenhar uma integração, mas você precisa saber quais são as principais integrações e que problemas elas propõem a se resolver, tá bom? Então, seguindo aqui, tem esse desenho que eu trouxe, até de uma apresentação da Global Data Strategy de 2018, que ele mostra bem esse conceito de integração, né? Então você tem aqui o seu registro dourado, o seu Golden Record, né? Então a sua base única da verdade. Então essa base única da verdade, ela tem os dados mestres da sua organização e ela também tem aqui os dados de referência, que são aquelas listas de classificação. Tudo isso a gente explicou ali
na aula 1 e 2, tá bom? E aí veja só as setas indo para cada um dos sistemas ou silos de informação da empresa. Então nós temos lá o software de CRM, a parte aqui de finanças, muitas vezes ligada a um RP, nós temos aqui parte de vendas online, por exemplo, um comércio eletrônico. Algumas empresas também têm soluções de supply chain ou portais de procurement, né? Portais de compras. E veja interessante que essas setas elas têm conectores de entrada e de saída, porque a base única da verdade ela recebe e ela distribui, certo? Então se ela recebeu o dado de um cliente do CRM, ela precisa também passar isso muitas vezes para um setor de marketing, né? Para que ele possa tomar uma ação. Ela precisa ter esse dado íntegro para passar para por exemplo, uma solução de supply chain. Então é importante que os dados entram e saiam, né? E por isso que é importante entender conceitos de data integration, e é por isso que uma solução de gestão de dados mestres, um software de gestão de dados mestres, precisa ter uma facilidade de integração muito alta, tá bom? E aí sim nós vamos ter esses trabalhos. E é importante, aqui na ponta, a gente ter data quality, para a gente não deixar que um dado ruim de um silo entre sem a devida correção antes de compor o nosso Golden Record. Então esses são detalhes importantes. Então você tem vários mecanismos aqui para fazer a integração. Você pode fazer uma leitura de um banco de dados, uma leitura de um arquivo, pode usar as famosas APIs de comunicações entre softwares, tá bom? E a partir do momento que a gente constrói nosso Golden Record, que a gente montou todo aqui nosso cenário de integração, olha que interessante, outras aplicações elas podem começar a consumir esses dados mestres. Então vamos lá imaginar que você montou o seu Golden Record de clientes e agora você vai ter um aplicativo de celular que ele vai ajudar os seus vendedores. Então, quando ele quer consumir esse aplicativo, precisar consumir um dado de um cliente, ele não precisa armazenar todas essas informações ou gerenciar localmente todas essas informações. Ele pode consultar o Golden Record. Então, você acaba tendo essas facilidades. É por isso que a gente bate muito na tecla de que você não consegue implementar a disciplina de gestão de dados mestres sem estruturar sua base única da verdade, sem estruturar o seu Golden Record, tá bom? E obviamente a partir do momento que isso está bem estruturado, isso pode servir para alimentar plataformas de Big Data, plataformas de Data Warehouse, plataformas de Business Intelligence. Você pode fazer toda a parte de modelagem, de relatórios, dashboards com as informações que estão concentradas aqui. Veja que esse é um trabalho difícil de construir dentro de uma organização, que é construir a base única da verdade. Mas olha os benefícios de médio e longo prazo que esse tipo de abordagem te garante, tá bom, pessoal? Então não se esqueçam de usar mecanismos de integração atrelados à data quality para trazer informações de qualidade para dentro do seu Golden Record e com isso alimentar toda a empresa, tá? Você não consegue implementar a disciplina de gestão de dados mestres sem criar o seu conceito de base única da verdade. Então, você tem lá um software, eu vou padronizar os seus materiais. Mas se ele não cria essa base única da verdade, se ele não tem esse conceito de agrupar todos esses repositórios, você não está implementando MDM, você está implementando padronização descritiva, tá bom? Importante ter esses conceitos aqui, porque no Brasil isso é um pouquinho misturado e traz confusão, tá bom? Legal. Você é analista de cadastro, né? Você participa ali de uma reunião técnica, está conversando com a área de tecnologia, porque vocês vão começar a implementação de um MDM, e aí todo mundo começa a falar daquelas letrinhas, aquela sopa de letrinhas, e você, meu Deus, o que é isso? Não é momento de se desesperar. Então a gente vai trazer a ajuda para você, tá? Existem centenas de métodos de integração e podemos ficar falando aqui o dia inteiro, daria para fazer um curso específico de integração de dados. Mas eu trouxe aqui os principais, que é o que você escuta ali no dia a dia, tá bom? O mais comum hoje são as APIs, né? São Application Programming Interfaces. Então são mecanismos de interfaces entre diversos aplicativos, seguindo padrões reconhecidos de mercado, tá bom? Então como o software diz que ele tem uma API, ele tem uma API que está feita dentro de um padrão de mercado que outros softwares podem consumir. Qual a vantagem da API?
Como ela segue padrões de mercado, tá? Existem mais de um padrão, mas como ela segue um padrão de mercado, todo mundo que segue aquele padrão consegue consumi-la. Isso facilita muito. Não é uma caixa preta, né? Deixa de ser aquela caixa preta que ninguém consegue entender para ser um modelo padrão de mercado. Então é muito normal que hoje boa parte dos softwares se comuniquem e realizem suas integrações via API, tá? É simplesmente um método de comunicação, tá bom, pessoal? Web Services. Então, Web Services são serviços na web, né? Essa é a tradução ali literal. Esses Web Services, eles operam dentro do protocolo HTTP ou HTTPS, que é o mesmo protocolo que você usa ali no seu navegador, né? Quando você vai buscar uma página. Então, esses Web Services também podem adotar ali padrões de mercado e os softwares podem se comunicar entre eles, né, fazendo essas chamadas. Pode ser uma chamada síncrona. Então, o que é uma chamada síncrona? Você manda uma informação e recebe um retorno imediato. Tem chamadas assíncronas, onde você manda uma informação e só depois, em uma outra chamada, você vai receber o retorno, tá? Mas é simplesmente um processo. Então, você pode ter ali um web service que foi encapsulado ali, né, como uma API, simplificando aqui o processo, tá bom? Banco a banco, tá? Esse é um método de integração muito comum ainda nas empresas, tá? E fartamente utilizado. Ele tem suas vantagens, suas desvantagens. O que é banco a banco? Então, quando um software ali ele tem um banco de dados, imagina que você tem o seu CRM, ele tem um banco de dados e você tem um RP, né? Um software de gestão empresarial que ele tem um outro banco de dados. Através de scripts, né, de linguagens, geralmente linguagem SQL, você consegue extrair informação do banco de dados A e levar para o banco de dados B. Então você faz esses tipos de integração de banco a banco. E aí tem várias ferramentas de mercado, vários modelos para você fazer essas integrações, onde você extrai o dado, transforma e carrega, que é o que o pessoal chama também de ETL, né? Você consegue levar informações de uma base de dados para outra. Você também pode, né, ler um dado não estruturado, tentar formatar esse dado e levá-lo a um banco de dados. Também existem essas possibilidades. Então, esse banco a banco ele é muito comum dentro das empresas, tá? Para você poder fazer integrações entre os silos de informação ali, tá bom? E por último, os famosos arquivos CSV, né, que são aqueles arquivos separados por ponto e vírgula, separado por vírgula, que geralmente a gente abre até no próprio Excel. Então, muitas pessoas usam isso para integrar, porque vários tipos de software podem abrir esse tipo de arquivo, e aí você consegue importar e exportar os dados, tá? Então, o arquivo CSV também ainda é bastante usado para fazer a comunicação entre softwares, ou muitas vezes quando o usuário precisa carregar alguma informação para dentro de um software, tá? Esses aqui são os principais métodos de integração que existem por aí. Existem muitos outras ferramentas mais avançadas, protocolos mais avançados, mas não é o escopo aqui do nosso curso. A gente entende que você tendo esse conceito básico, você já consegue sentar dentro de uma reunião e começar a dialogar qual o melhor caminho, porque o seu objetivo como analista de dados mestres é o quê? Formar tua base única da verdade, construir suas regras de governança. Então, para isso você usa a sua tecnologia como uma ferramenta e não como um fim em si mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de outro ponto aqui, Big Data, tá? Então, Big Data também não é só uma ferramenta, é uma área do conhecimento que busca como você vai buscar esses dados, como você vai processar esses dados, onde você vai obter informações, como você vai tratar, e a partir de dados assim extremamente volumosos. Então a gente fala muitas vezes de terabytes, petabytes, zettabytes, informações assim, quantidade de informação muito grande, tá bom? É difícil precisar, né, exatamente onde começou o Big Data, como é difícil precisar com quase todas as tecnologias ou processos que são conhecimentos multidisciplinares, né, que foram evoluindo aos poucos em equipes em cada parte do mundo. Mas o termo Big Data ele começou a ser usado no final da década de 90, mais ou menos a partir de 97, que aí foi cunhado esse tema por especialistas, e aí ele foi ganhando tração e hoje é um trend topic, né? Todo mundo fala de Big Data, Big Data, Big Data, tá bom? Então,
Big Data é uma área do conhecimento que usa intensivamente a tecnologia para permitir tratar dados estruturados e dados não estruturados num volume gigantesco. E aí eu aproveito, pessoal, para fazer uma menção, até uma pesquisa de 2019 da Experian, que as empresas, isso foi uma pesquisa ao redor do globo, e as empresas apontaram, né, 65% delas, né, quase ali 2/3, apontaram que o alto volume de dados impede uma gestão otimizada. Então hoje você tem empresas que têm 20 milhões de clientes, 30 milhões de clientes, então assim, o volume começa a ficar grande e você precisa realmente de tecnologias, Big Data, para poder processar tudo isso e ter e daí tomar decisões, tá bom? Legal. Quando a gente fala de Big Data, a gente tem os famosos 5 Vs. Começou com 3 Vs, né? Depois o pessoal colocou, apareceu algumas coisinhas mais, tá bom? Então é volume, velocidade, veracidade, variedade e valor, tá? O volume é trabalhar com altas quantidades de informação, muitos registros, né? Um grande volume de dados. Velocidade é porque você precisa ter isso em tempo real, né? Não adianta você saber como era o trânsito de uma rua há 10 minutos atrás, sendo que você vai atravessar agora de olhos fechados. Essa informação, apesar de parecer rápida, para o teu cenário de negócio não adianta. Você vai atravessar a rua agora, você precisa saber como está o trânsito naquele momento. Então, a velocidade como a informação é capturada, tratada e entregue é um dos fatores essenciais do Big Data, tá bom? Óbvio que cada cenário exige um nível de velocidade diferente, tá bom? Variedade é múltiplas fontes de dados, né, pessoal? Você tem dado estruturado, dado não estruturado, então vem uma foto, uma imagem, um arquivo texto, conversas, enfim, tabelas, uma série de informações, tá bom? Veracidade, pessoal, você precisa de informação de qualidade para tomar uma decisão. Não adianta você falar assim, nossa, eu tenho 1 terabyte de informações todas erradas. Você não vai conseguir tirar nada de importante daí, tá bom? E por último é valor. Não basta você ter a informação, ela precisa ser útil para o seu negócio, você precisa tirar valor daquilo, conseguir aplicar, né, tomar uma decisão com base naquilo, tá bom? Então basicamente é isso. Aí tem aqui o desenho do lado que ele mostra, né, a velocidade, você tem processamento em batch, são processamentos periódicos, geralmente acontecem uma vez por dia, uma vez por semana, periódico, olha, eu vou fazer aqui um processo a cada 10 minutos, próximo do tempo real, né? Então é algo que está acontecendo muito rápido, coisas de minutos, segundos depois do fato, e real time, né? O tempo já diz em tempo real, né? E o volume de dados vai crescendo, megabyte, gigabyte, terabytes, petabytes e por aí sucessivamente. E você tem também a questão aqui da variedade dos dados, né? Pode ser dados de rede social, vídeos, dados não estruturados, dados de celular, e aí você tem tanto os dados como os metadados que acompanham esses dados, pode ser informações de banco de dados, de tabela, enfim, um universo à parte, tá bom? Então, exemplos de aplicação de Big Data, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui são alguns softwares, tá, que são muito conhecidos nesse mundo de Big Data. Nós não vamos entrar aqui em detalhes técnicos, mas para vocês conhecerem, tem o Apache Hadoop, que é uma plataforma, né, de software voltada para processamento massivo de grande volume de dados, tem alta tolerância a falhas, o pessoal usa para fazer ali aquela construção dos data lakes, dos repositórios de informação, já que o Hadoop consegue trabalhar com informação não estruturada muito bem. Então você vai armazenando ali as informações e ele permite que você consuma isso de uma maneira muito rápida, tá bom? O Elasticsearch, que é um mecanismo de busca e análise de dados, ele é gratuito, open source, então você pode trabalhar com texto, informação geoespacial, dados estruturados, não estruturados. Se você ainda não sabe o que é dado estruturado e não estruturado, consulta a nossa aula 2, que a gente fala bastante disso lá. Então Elasticsearch, você tem o Kibana para fazer dashboards relatórios, você tem o Logstash para fazer processo de integração e o próprio Elastic, onde ficam as informações, tá bom? Pentaho é um software de código aberto para inteligência empresarial, você tem atividades de ETL, né? Extrair, transformar e carregar, fazer reporting, mineração de dados, né? Então, você tem muitas outras aplicações, dá para ficar falando o dia inteiro aqui de software de Big Data. Então, trouxe aqui só para vocês
conhecerem um pouquinho, tá bom? Vamos lá, benefícios do Big Data. Paulo, por que uma empresa precisa se preocupar com Big Data? O que ela vai tirar de valor nisso aí, tá? Quando você tem dados e você consegue organizar esses dados e identificar padrões, você começa a ter alguns benefícios no teu negócio. O primeiro é facilitar a tomada de decisões. Imagina você analisa a sua base de clientes e identifica que determinados clientes que compram aquele tipo de produto levam um outro produto. E aí você começa a montar promoções para acelerar essa venda. Ou você começa a agrupar os seus clientes, por exemplo, em clusters, e aí você começa a fazer ações personalizadas, onde você consegue aumentar o ticket médio. Imagina você analisar ali um conjunto gigantesco de produtos e começa a identificar oportunidades para comprar mais barato. Então, o Big Data ele permite te trazer essas informações para que você tome uma decisão mais rápida e baseada em dados. Aí também vem muito do conceito de você criar dentro da sua organização uma cultura data-driven, isso é, uma cultura guiada por dados, né? A empresa não se baseia mais no achismo ou no feeling, no sentimento de cada gestor, mas sim naquilo que os números e os dados estão dizendo, tá bom? Otimizar processos, né? Você começa a ter informação e falar, opa, eu posso ir por aqui e eu vou ganhar tempo, vou gastar menos, tá bom? E gerenciamento de riscos, né? O Big Data ajuda muito a identificar fraudes, você pode ver comportamentos anormais, identificar comportamentos anormais e a partir daí tomar as ações, por exemplo, bloquear uma conta, bloquear um usuário, verificar uma fraude, tá bom? Aqui é um exemplo prático, tá? Você pode fazer pesquisas também, né? Quando a gente fala de Big Data, pesquisas complexas. Eu quero, por exemplo, todos os produtos cujo valor de compra é maior que 40 e a descrição começa com isso. Eu quero identificar todos os clientes. As soluções, quando a gente constrói aqui o arcabouço tecnológico de Big Data, tem que permitir que você faça pesquisas muito rápidas e extraia informações ali complexas, né? Então você consegue fazer todo esse trabalho, né? O Elasticsearch tem muito disso, de você fazer vários tipos de pesquisas para você poder trazer os dados que você precisa, tá bom? E também a parte de você construir, né, seus dashboards, seus gráficos, seus relatórios e poder fazer ali suas análises também, tá? E aí quando a gente fala um pouco disso, pesquisar, analisar, reportar, identificar padrão, geralmente a gente pode ter uma certa confusão, né? Então, a gente pode ter uma certa confusão com a diferença entre uma solução de Big Data, né, ou uma solução de Business Intelligence, que já é mais comum na maior parte das empresas. E tem uma frase do Neil Patel, tá inclusive no blog dele, que ele fala o seguinte: Big Data é como se fosse a farinha, o tomate e o queijo, e o Business Intelligence é a pizza pronta, tá bom? Então, Big Data ele é um pouco mais amplo, porque ele envolve desde a captação, tratamento, gestão desse alto volume de dados, né, principalmente dados estruturados e não estruturados, né, a junção de tudo isso. Enquanto o Business Intelligence está um pouco mais na camada de apresentação desses dados, tá bom? Para ter um pouquinho de diferença, e obviamente você pode ter ali uma ferramenta de Business Intelligence, onde você monta o seu report conectado a uma base ali, uma estrutura de Big Data, enfim, tá bom? Big Data é uma área do conhecimento e não um software específico ou um banco de dados específico, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho também, pessoal, de RPA, né? Então, processos de automação é uma palavra que está bombando no mercado, né? Todo mundo indo atrás, as empresas desesperadas por processos de automação, né? Então, o que é o RPA? RPA é uma tecnologia, né, que permite que você construa algoritmos, programas, robôs, né? O pessoal chama de bots, tá? Que eles podem executar tarefas repetitivas, tá? Tarefas que geralmente são realizadas por seres humanos, mas que elas podem ser automatizadas. Então a gente pode ter, por exemplo, um usuário ele sempre entra num site, ele vai lá, busca uma informação e faz aquela consulta. Então isso você pode automatizar, esses softwares
permitem que você construa todo esse fluxo e ele automatiza isso. E aí você ganha tempo, né? Você tira essas atividades repetitivas das pessoas e entrega aos softwares, tá? Existem centenas de empresas hoje que desenvolvem soluções de RPA. Então você tem soluções simples, complexas, soluções proprietárias, soluções de código-fonte abertas, um universo aí muito grande, tá? Mas pensa nisso, são bots que podem executar atividades baseadas em regras, desde buscar uma informação no site, abrir uma planilha, processar um dado, lançar uma nota fiscal num RP, enfim, o universo é grande, tá bom? Uso do RPA, como que a gente pode usar processos de automação? Para fazer a cobrança de devedor, você pode construir lá um RPA que toda vez que tiver um lançamento em atraso, ele vai mandar um e-mail para o devedor, pode fazer uma ligação telefônica, pode fazer um lançamento em algum site correspondente a isso. Recepção e criação de pedidos, né? Você pode ter lá um bot que faz a leitura e gera um pedido automático. Envio de mensagens. Tá? Toda vez que acontecer um fator, mande uma mensagem, espere uma resposta. Atualização de perfis de usuários, encerramento de contas de usuários, geração de relatórios, tudo aquilo que é sistemático, é padronizado, muitas vezes está aí dentro do escopo de um RPA, tá bom? Aqui uns exemplos de softwares de RPA. Tem o Tag UI, é uma interface em linha de comando, então você vai digitando os comandos e ele vai executando processos automatizados. Abre o navegador, abre aquele site, faz um login, busca aquela informação, separa essa informação, entrega um arquivo, por exemplo. Tá? O Tasked é fácil de usar, sem a necessidade de codificação, aplicativo open source, código-fonte aberto, para você poder automatizar seus processos. Vale a pena aí, se você gosta do assunto, pesquisar um pouquinho mais. Eu trouxe 2, mas tem centenas. Tá? Então, qual que é a importância da central de cadastros entender a questão da RPA? É que hoje, quando você fala de gestão de dados mestres, onde se concentra boa parte dos erros? Boa parte dos erros se concentram nas atividades humanas. Então, tem uma pesquisa lá da Experian que as empresas apontam que 50% das falhas com dados estão relacionadas às falhas humanas. Então, para você reduzir o erro humano, você precisa necessariamente reduzir a digitação, necessariamente reduzir essas etapas burocráticas, e você pode fazer isso com RPA. Então você não consegue hoje, no mundo moderno, conectado, ter uma boa solução de gestão de dados mestre, desenhar uma central de cadastro sem que você tenha mecanismos de RPA. Então você pode fazer, por exemplo, o background check do teu fornecedor. Né? O que é um background check? É você verificar os antecedentes desse fornecedor. Ele está ativo na Receita Federal, ele tem processos, enfim. Imagina você fazer isso manualmente. A chance de erro é muito grande e você pode automatizar isso via software, ganhando tempo e qualidade. Então, o objetivo da RPA é você, sim, reduzir os custos, mas também melhorar a qualidade da tua informação. Tá? E é importante que o gestor da central de cadastro, o analista de cadastro, conheça essas tecnologias para que possa tirar proveito delas nas atividades diárias, tá bom? Legal, pessoal, aqui a gente já vai finalizando, né, nosso capítulo de tecnologias relacionadas. Obviamente que não é para ninguém sair especialista, nosso curso não é para técnicos, né, nosso curso é para analistas de cadastro, gestores de dados mestres, mas que precisam conhecer esses termos para que possam usar ali no seu dia a dia. E para finalizar, nós temos a parte aqui de inteligência artificial, tá? Então a inteligência artificial é um processo também, né, que começou há muito tempo atrás, na questão ali da guerra, até com Alan Turing, que decifrou a famosa máquina Enigma dos nazistas, quebrou o código, enfim, ele começou com os primeiros, né, questionamentos sobre até onde as máquinas poderiam chegar, e isso aí foi tendo uma evolução. Diversas universidades, empresas do mundo investindo centenas de milhões de dólares, até bilhões, né, podemos dizer, na pesquisas de tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? É uma parte da ciência que busca, através de algoritmos, dispositivos, equipamentos, programas, tentar simular a capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, tá? E aí, dentro desse universo de inteligência artificial, você tem aprendizado de máquina, você tem redes neurais, enfim, você tem uma série
de caminhos, né, que você pode seguir. O mais importante aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, é você entender que ela está intimamente ligada à estatística e à matemática. Então, através de pesados cálculos matemáticos, a máquina, né, os algoritmos vão identificando padrões, e a partir do momento que eles identificam padrões, eles podem dizer aqueles que são os melhores padrões, os piores padrões e apontar respostas, tá? Então, você tem, por exemplo, hoje máquinas de inteligência artificial que são os melhores jogadores do mundo de xadrez, né? Porque começaram a entender quais são os melhores padrões para se vencer as partidas, tá? E isso também foi evoluindo e hoje você usa a inteligência artificial para uma série de atividades dentro das empresas, tá? E aí nós temos hoje na corrida, né? A gente tem as empresas, quando a gente fala em termos de tecnologia, elas estão em 3 corridas principais, né? Vamos dizer assim, 3 maratonas. A maratona do Big Data, né? Para você poder tratar o alto volume de dados e tomar decisões. A corrida do RPA, para automatizar processos, reduzir custos. E a corrida da inteligência artificial. Tá? Obviamente que essas corridas, essas maratonas, elas serão facilitadas quando você começa a trabalhar a qualidade do seu dado, principalmente do dado mestre. Né? Quanto melhor a qualidade do seu dado, melhor vai funcionar os seus algoritmos. Se você entregar uma base de dados ruim para um algoritmo de inteligência artificial, provavelmente ele não vai conseguir identificar bons padrões e as decisões serão equivocadas. Tá? Mas voltando ao assunto, a inteligência artificial, o pessoal usou, por exemplo, muito em xadrez, em esses tipos de cálculos, tá? Mas hoje, por exemplo, você tem inteligência artificial até em jogos de pôquer, ganhando de campeões mundiais. Então, até o pôquer, onde é um jogo com forte comportamento humano, onde você tem questões de blefe, as máquinas também estão conseguindo identificar esses padrões e adequar as suas respostas. Então, quando a gente traz isso para o mundo empresarial, significa o quê? Você pode ter uma melhor classificação de produtos, você pode ter inteligência artificial fazendo proposição de upselling ou cross-selling para os seus consumidores, você pode ter algoritmos de inteligência artificial melhorando o seu reabastecimento, né? Melhorando os famosos MRPs das empresas, para poder determinar quais são os níveis de produção, de estoque, enfim, você vai tendo uma série. Quando a gente traz para a gestão de dados mestres, a inteligência artificial ajuda o quê? Identificar produtos duplicados, ajuda a identificar uma melhor classificação desses produtos, tá? Ajuda a identificar padrões de produtos que podem ser agrupados na mesma classificação, no mesmo cluster, ajuda a entender melhor os clientes e a partir daí fazer ações direcionadas. Então, nós vamos ver aqui nos próximos anos um crescimento absurdo do uso de inteligência artificial na área de gestão de cadastros. Então, é importante também que o analista já saiba disso, que já fique preparado para quando chegar a hora ele saber por onde começar. Tá? Então, inteligência artificial é um uso intensivo de estatísticas, né, de cálculos estatísticos, através de algoritmos para a gente poder achar respostas ou, de certa forma, simular a nossa forma, a forma do pensamento humano. Tá bom, pessoal? É isso aí quando a gente falou aqui de tecnologias, tá? Tem muitas outras tecnologias que são importantes aí para uma gestão de cadastros. Coloco também tecnologia de OCR, né, que é aquela tecnologia que permite ler uma imagem e transformar em texto. Por exemplo, para você fazer uma leitura de um documento de identificação e transformar isso em texto no seu sistema, fazer a leitura de um contrato e transformar isso em texto para que você possa usar isso de uma maneira mais prática, tá bom? Enfim, daria para falar aqui de várias outras tecnologias que ajudam, né, o processo de MDM dentro das organizações, mas as que são as principais. É importante você dominar ali o conceito básico para que você possa participar de reuniões e tomar decisões e seguir os caminhos, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí bastante da nossa terceira aula de tecnologias relacionadas. Não percam aí, assistam também as aulas 1 e 2. Gostaria de agradecer aí o tempo de todos vocês e pedir aí que deixem o seu like,
escrevam seu comentário, compartilhem esse vídeo. Tudo isso ajuda a fomentar a comunidade brasileira de dados mestres e a gente quer aí que as empresas reconheçam o valor dos profissionais de gestão de dados mestres, tá bom? Então a gente conta com o apoio de todos vocês, o engajamento é fundamental para a gente construir uma comunidade próspera, tá bom? E é isso, pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau!